O Messias está batendo a porta. A pergunta é se você está ouvindo. O que vou te dizer é algo espetacular que pode mudar sua vida de forma prática, pragmática, real. Sua vida assim, sua vida rotineira e também sua vida em nível conceitual pode mudar sua forma de pensar para melhor, se Deus quiser. Novidades fáceis, certeiras e disponíveis. Espetacular. Messias, a era do Messias, a terra de Israel, o povo de Israel. Espetacular. Política geográfica, geopolítica, economia, espiritualidade. Muitos, se Deus quiser, vamos ver neste vídeo que realmente não são ideias soltas, são ideias que, se você as incorporar à sua vida, podem mudar a sua vida. Existe um conceito na Torá chamado Torá Haim. Torá Haim é Torá da vida. A Torá nunca fica lá em cima, distante. A Torá sempre é dada pelo Criador ao povo de Israel e ao mundo inteiro. Para quê? Para vivê-la, fazer a sua vontade, se Deus quiser, com alegria e bom coração. O que quero dizer com o Messias? Ele está batendo a porta e a pergunta é se você está ouvindo. Isso, na verdade, é uma pergunta, mas também é uma realidade. Você precisa saber, e quero te dar uma grande revelação, uma notícia muito boa, que talvez você não soubesse. Que você está vivendo, sim, você está vivendo, e todos nós estamos vivendo hoje, a era do Messias. A era messiânica, como se diz em hebraico, Yemot HaMashiach. O que isso significa? Impressionante. Significa que o Messias realmente chegou agora? Não, o Messias ainda não chegou agora, mas ouça este salmo, o salmo número 95. Ou seja, no salmo número 95, versículo 7, diz assim: vou dizer a parte que começa diferente, mas agora vou te dizer o que quero te dizer, que tem a ver com isso de que está batendo a porta. Diz assim, já vou dizer em português. Hoje, se ouvires sua voz, ou em hebraico, Hayom im bekolot ishmau. O que isso significa? Se ouvires sua voz. E aqui tem algo espetacular que vou te revelar. Impressionante, impressionante. Vamos raciocinar, vamos raciocinar. Primeiro quero te dizer algo que com certeza você já sabe. Que obviamente o povo de Israel, como algo brutal, algo inacreditável que aconteceu, que nos últimos anos, nas últimas décadas, ou seja, o Estado de Israel declarou sua independência em 1948. Isso obviamente vem de um processo, obviamente muito anterior, obviamente, mas a nível estatal, governamental, nacional, no ano de 1948, há poucos dias, comemoramos o dia da independência do Estado de Israel. Em hebraico se diz Yom HaAtzmaut. Muito bem. Agora, o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, oficialmente, foi declarada a independência do Estado de Israel, que após 2000 anos de exílio, o povo de Israel declarou sua independência em seu Estado, em sua terra. Vamos agora primeiro a um versículo da Torá, do Pentateuco da Bíblia, e assim vamos começar a mergulhar na Bíblia. Vamos mergulhar também nas palavras dos profetas, que fazem parte, obviamente, de todo o Tanakh, do Tanakh da Bíblia, dos 24 livros do Tanakh. Impressionante, espetacular. Vamos primeiro à Bíblia, Pentateuco, Deuteronômio, diz assim. O livro de Deuteronômio diz assim, no capítulo 30, diz, quer dizer, o Criador vai te trazer de volta, obviamente, ele está falando ao povo de Israel, vai te fazer voltar. Do teu cativeiro, da tua diáspora, do teu galut, que é em hebraico, vai te reunir de entre todos os povos, mesmo que você esteja nos confins do céu. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, digo com minhas palavras, nos Estados Unidos, na Hungria, em Montevidéu, no Rio, em Buenos Aires, na Austrália, na Dinamarca, no Iêmen, na África, na Etiópia, Rússia, onde quer que você esteja de todos os confins do céu, de todos os pontos cardeais do planeta, ali, diz dali, ele vai te buscar. Ou seja, o Criador, obviamente, e te trará para a terra que herdaram teus pais, obviamente, Abraão, Isaque e Jacó, que é a terra que o Criador, está escrito, obviamente, na Torá, de forma explícita, entregou aos nossos patriarcas, obviamente, nós somos seus descendentes, e, portanto, é para o povo de Israel. E isso está escrito já no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo número 30, isso já se formos à Bíblia. Agora, se avançarmos um pouco, agora vou te dizer outros versículos dos profetas. Já vou te dizer em espanhol, para que seja muito mais fácil de entendermos.
Obviamente a fonte está em hebraico, claro, mas para que seja muito mais ágil e mais fácil, já te digo em espanhol. E desses versículos que vou te passar, quero montar uma aula para você que, se Deus quiser, vai te dar uma luz e uma alegria espetacular. Porque aquilo que te falei no começo, que esse bater na porta, que o Messias está batendo a porta, hoje nos nossos dias, obviamente, como te falei, o Mashiach ben David Tzidkenu, o Messias, o filho da casa do rei David Tzidkenu, obviamente ainda não chegou, estamos esperando ele aqui a qualquer momento, mas obviamente há alguém batendo a porta. Em nível metafórico é isso que está acontecendo, as profecias que estão se cumprindo hoje, e a pergunta é se você está vendo, primeiro se você está vendo, e esse é um pouco o objetivo, ou em grande parte o objetivo desta aula, abrir seus olhos e seu coração e te dar muita esperança e alegria, que é todo o motivo desta aula. Basta. Esperança, alegria, emuná em hebraico, fé no Criador, fé no processo espetacular que estamos vivendo, impressionante, isso por um lado, e por outro lado, ver como com essa informação. Como te disse no começo, Torá Chaim, uma Torá de vida, como? Com isso, você se transforma no maior presente que o Criador te dá, que é ser parceiro do Criador em sua criação. É preciso saber que você, com cada pequena coisa que faz, diz, ou cada bom pensamento que tem, você coloca uma pedra angular na construção da redenção e do tikkun, como se diz em hebraico, a correção do mundo do Criador para as suas criaturas que somos nós. Portanto, você, imagine só, pode dizer com muita alegria, eu tenho o mérito de cada boa palavra que digo, cada boa ação que faço, cada bom pensamento que tenho. Coloco uma pedra angular no grande Beit HaMikdash, no grande templo sagrado, em nível metafórico, da redenção do povo israelita e do mundo, já que ela não é exclusiva ou primordial desse povo, de jeito nenhum. Tudo o que nós, como povo de Israel, queremos é a redenção mundial, somos super universalistas, tudo o que fazemos é para o povo israelita. O objetivo é ser luz para as nações, corrigir o mundo do Criador, sendo parceiros do Criador. Impressionante, como eu disse, é o maior presente que o Criador dá às suas criaturas. Quer te dizer, você tem livre-arbítrio, pode escolher, se diz em hebraico, está escrito na Torá, e escolherás a vida, a cada instante da sua vida, você tem a possibilidade de escolher o bem. Impressionante, isso é um presente que só os seres humanos têm, é espetacular. O maior presente do Criador é o livre-arbítrio, a chance de escolher o bem e a vida, impressionante. Então, vou continuar mergulhando com você pelos mares da Torá. Vamos agora, ouça o que dizem os profetas. O profeta Ezequiel diz assim, obviamente estou falando de partes de versículos muito concentrados e resumidos para te dar a ideia geral. Obviamente, se você quiser se aprofundar, pode, claro, mas é para que isso ressoe em você. Basicamente, a melodia espiritual e sagrada da Torá. Eu os tomarei dentre as nações e os trarei para a sua terra. Muito bem. O livro de Isaías reunirá os dispersos de Israel dos 4 cantos da terra. Muito bem. Livro de Ezequiel. Mais uma vez a terra dará seus frutos para o meu povo Israel, porque estão para voltar. Aqui faço um pequeno inciso, abro um pequeno parêntese. E antes de te falar sobre o que diz o profeta Amós, de bendita memória, como todos os santos profetas, vou te dizer algo incrível. No ano de 1867, o grande literato famoso norte-americano Mark Twain veio à terra de Israel. Ele escreveu um diário e nesse diário fica claro, obviamente, que ele ficou impressionado com o quão desolada e desértica estava a terra de Israel. Realmente era, dizia ele, falando um pouco com minhas palavras do que me lembro, o que ele diz é que mal via um cacto na estrada, mal via uma pessoa na estrada. Abra um parêntese, árvores frutíferas quase não havia. Hoje, se você teve o mérito de vir para a terra de Israel, ou que tenha o mérito de vir para a terra de Israel, você não sabe o que é um vergel, é um paraíso na terra, espetacular, jardins verdes, árvores frutíferas. Obviamente você sabe que somos exportadores de cítricos.
Entre outras coisas, somos exportadores, obviamente, hoje também de tecnologia. A terra de Israel tem uma abundância material, espiritual, claro, tecnológica, impressionante, como você sabe, espetacular, exportadores de alta tecnologia, impressionante. Mas o que aconteceu não há tantos anos, em 1867, não faz milhares de anos, não faz tanto tempo, Mark Twain, famoso literato, diz, se me lembro bem das suas palavras em inglês, diz a dreary heart. Terra de cortar o coração. Algo assim como é uma terra que parte seu coração desolada. Está escrito que quando o povo de Israel não estiver em sua terra, ela ficará desolada conforme nossos escritos. Espetacular, e isso aconteceu, como te disse antes no começo, 2000 anos de exílio. O povo de Israel, longe de sua terra, explicam nossos sábios, os grandes cabalistas, que o povo de Israel é como a alma e a terra de Israel é como o corpo. Quando corpo e alma não estão juntos, que são os 2000 anos de exílio, perseguições, pogroms, inquisições, o holocausto, o que aconteceu, a terra desolada, uma terra triste e desolada, como disse, terra, como disse Mark Twain, uma terra que parte seu coração de tão desolada que está. Mas o que aconteceu já faz mais de algumas décadas, porque foi antes da declaração oficial do Estado de Israel. Já começamos a vir, obviamente não apenas viemos. O Criador começou a nos trazer lentamente, agora obviamente muito mais. Somos milhões, graças a Deus, e o povo de Israel, como eu te disse, somos a alma, e a terra de Israel é o corpo. Unidos, é um jardim que floresce, e é ir até mesmo aos mercados. Você vai aos mercados, às feiras, você não faz ideia de como são as frutas, que cores, que sabores, que formas, espetacular, frutas grandes. Às vezes a gente vê romã, grandes, bordeaux, cor vermelha, bordeaux, brilhante, ou vê limões, vê laranjas, vê toranjas, às vezes toranjas gigantes. É incrível, espetacular. E isso, pensa, em 1867, Mark Twain, te digo isso como um exemplo, isso, com uma dificuldade, um cacto se encontrava. Mas o que aconteceu? O povo de Israel, graças a Deus, com a graça divina, o Criador nos traz para a terra, corpo e alma se unem e a terra floresce. Então eu te disse, fecho um pouquinho, um parêntese, e agora mergulhamos no que diz o profeta Amós. Ele diz: reconstruirão cidades devastadas, plantarão vinhas e comerão seus frutos, beberão do vinho que colhemos em nossos jardins. E depois diz o profeta Amós também: eu os plantarei na terra, na sua terra, e nunca mais serão arrancados dela, diz o Criador. Impressionante. Portanto, aqui, obviamente, como dissemos, isso não é apenas um retorno físico concreto, ou questões geopolíticas, ou questões migratórias. Não, isso é redenção diante dos nossos olhos. Mas o que acontece? Que com isso abri esta aula que o Messias, em nível metafórico, obviamente, como te disse, ainda não chegou, estamos esperando por ele aqui. Um instante, mas esses marcos históricos, geopolíticos, econômicos, tecnológicos, espirituais, são como batidas na porta que o Criador manda, obviamente, e é como, em nível metafórico, obviamente, é como se o Messias quisesse vir, e a pergunta é se nós internamente queremos escutar. Portanto, aqui é preciso ver algo muito, muito fundamental, que o Messias, se Deus quiser, virá. Hoje, em breve, Mashiach ben David Sidkeinu, o Messias, filho da casa do rei Davi Sidkeinu, obviamente virá. Mas é preciso saber, como te disse antes, é preciso saber que o Criador nos dá o livro. E o livre-arbítrio de alguma forma, adiantar a redenção. O que significa adiantar? No momento em que somos parceiros do Criador em seu mundo e em sua redenção, o fato de como te disse, cada boa palavra que você diz, cada boa ação que você faz, cada bom pensamento que você tem, de alguma forma, é como se você abrisse a porta para o Messias, para o Mashiach ben Zidkeinu, e você abre a porta, ou seja, você destranca a porta e abre a porta para ele. Tem que pensar como todos nós somos, como te disse, parceiros da criação do Criador.
Impressionante, não é algo passivo que o Messias venha do céu automaticamente. Obviamente, o objetivo é, como tudo, como todo o nosso trabalho, ao Criador, a Hashem, a Kadosh Baruch Hu, é, obviamente, fazer o bem, ser parceiros da sua criação. Não esperar de braços cruzados e dizer, eu espero que tudo dê certo, eu espero ter isso, eu espero ter outra coisa, e eu espero que venha o Messias. Não é o ideal. Obviamente é preciso ter fé absoluta, mas a fé absoluta se adquire vivendo uma vida de perfeição espiritual. Alinhamento com a vontade do Criador, fazendo melhor, dizendo melhor, pensando melhor. Basicamente através, como eu disse, do nosso livre-arbítrio, sermos parceiros e protagonistas da redenção que o Criador tem para nós, para a grande bênção. Então isso é espetacular sentir que você é parceiro da redenção, dessa redenção que é, como eu disse antes, é para a bênção do mundo inteiro, como eu disse. Em hebraico diz o livro de Salmos, diz o rei Davi, Hayom imbe kolot ishmau, ou seja, se você ouvir a sua voz, não diz amanhã, não diz talvez, não diz pode ser, diz Hayom. Hayom é em hebraico, hoje se você ouvir a sua voz. E o que eu quero dizer com isso? Quando dizemos hoje se você ouvir a sua voz, é preciso ver que você realmente pode ouvir a sua voz. Como? Como eu ouço a sua voz? Como eu ouço a sua voz? Também está escrito no livro dos Salmos o seguinte, eu digo em hebraico, porque o hebraico é a letra, é a língua sagrada, que as letras do hebraico, as 22 letras em hebraico são as 22 letras que o Criador criou e cria a cada instante o seu mundo, o seu universo, o mundo inteiro. E essas 22 letras em hebraico são Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que são, cada letra tem um poder criativo impressionante. Como eu te disse, o Criador cria com as letras em hebraico, assim diz o livro dos Salmos, diz assim, Hashamayim mesaprim kevod el umaasei adav magid harakia, que diz, os céus, vou traduzir de forma livre, Hashamayim mesaprim kevod, os céus proclamam a glória de Hashem, de Deus, do Criador. Hashamayim mesaprim kevodel, umaasei adav magid harakia, e a obra de suas mãos, dizem os céus. Yom veyom yavi haumer velaila laila havedat. Basicamente os dias também. Yavi haumer, há uma declaração, há uma fala. Basicamente o Criador fala conosco. Essa é a mensagem que quero te passar. O Criador fala conosco. Hashamayim mesaprim kvod. Os céus contam a honra do Criador. Contam mesaprim como se por conto. Há um diálogo. Há um diálogo do Criador conosco. A pergunta é se você está ouvindo e como você ouve. Obviamente você vai dizer, eu não sou profeta. Nashon está certo, você não é profeta. Mas o Criador te dá raciocínio. Te dá ouvidos para ouvir, olhos para ver, te dá entendimento para compreender. E se, como comecei a te falar, o que te disse desde o início, se você ouvir o som da porta, o que quero dizer com isso? Se você entende e reflete sobre o que aconteceu com o povo de Israel em sua história, um povo que reviveu das cinzas, como está escrito na profecia, os ossos secos, a famosa profecia, reviveu de ser ossos secos, 2000 anos em Galut, na diáspora, perseguidos por povos desde a Grécia e desde Roma, Inquisição na Espanha e o Holocausto, e pogrom na Rússia, tudo o que você possa dizer em 2000 anos de história, e ainda mais. E ainda mais, já desde a Bíblia também, já somos perseguidos. Impressionante. Então pense, um povo perseguido. Esse lado, levado a todos os confins da terra. De repente. Quando eu digo de repente, é verdade. São décadas, não é em um instante. Mas se a gente olha com perspectiva histórica, pode dizer que é de repente. De repente ele se levanta. Obviamente, o Criador, em sua graça e bondade divina, nos levanta. E como eu li para você em Deuteronômio e nos profetas, Ezequiel, Amós, e entre outros, nos levanta e nos traz dos confins da terra, a terra de Israel. As profecias são cumpridas. O idioma hebraico, que era realmente um idioma que apenas pessoas eruditas no mundo falavam durante as gerações. O povo israelense na terra diz, hoje falamos hebraico na rua, falamos hebraico, o idioma renasceu.
O povo renasceu, a terra floresceu, como dizem as profecias, tudo o que dizem as profecias. Não existe um povo, você pode procurar, pode perguntar a um antropólogo, a um médico, a um professor de uma universidade. Se existe um povo como o povo de Israel, que tem uma história, não vamos dizer igual, com certeza não, mas talvez parecida, não existe e nunca existiu, nem existirá, porque o povo de Israel, como está escrito, somos o povo do Criador, e o Criador decidiu. Decidiu que somos o seu povo, para ser luz, para as nações. É uma bênção para o povo inteiro, como ele prometeu, como ele disse, obviamente a Abraham, que vai ser bênção para as nações. E é isso que somos, e o que queremos ser, tentamos ser, com muito carinho e muito amor. Muita devoção, e muito respeito, e muita humildade, tudo o que, obviamente, cumprir a vontade do Criador com alegria, com o coração, obviamente. E tudo isso, você não encontra em outro povo, não existe. Pensa, se alguém estuda movimentos migratórios, pensa, vamos pegar um exemplo simples. Um chinês em Nova York. Há 80 anos, o bisavô vindo da China chegou a Nova York, obviamente falava chinês, Chinatown, falava chinês com sua comunidade chinesa. Seus filhos provavelmente sabiam inglês perfeitamente, com certeza, ou quase perfeitamente, e falavam chinês provavelmente muito bem. Os netos, se falaram chinês, talvez algumas perguntas, algumas palavras, provavelmente sim, provavelmente não, não sei, bisnetos. Difícil, ou seja, como eu disse, de bisavô para bisneto, dificilmente você pode ir e estudar o assunto. Tataraneto, imagina, o povo de Israel não é só tataraneto, são 2000 anos, e não só de exílio, perseguidos e fiéis à Torá, no Iêmen, em Nova York, na Austrália, em Montevidéu, em Buenos Aires, no Rio, em São Paulo, em Singapura, na Rússia, Moscou, Leningrado, onde você imaginar, os judeus, o povo de Israel, fiéis à Torá, a mesma Torá, no Iêmen que em Nova York e em Bangladesh, ou na Austrália, onde você imaginar. A mesma Torá, as mesmas leis, o mesmo hebraico, a mesma fidelidade ao Criador, a mesma fidelidade à Torá, a mesma fidelidade à terra de Israel e ao povo de Israel e a toda a humanidade. Que para isso viemos ao mundo, para sermos fiéis ao Criador. Fiéis à humanidade, fiéis à Torá, para sermos luz, se Deus quiser, para as nações. Então, se Deus quiser que o que te contei tenha te dado muita esperança, muita alegria, saber que você está vivendo em um momento único na história, que não houve, e o que está acontecendo hoje, que eu posso falar com você onde quer que você esteja no mundo, eu posso falar. Talvez nos tempos do rei Salomão, quando havia o Santo Templo, na época do rei Salomão, filho do rei Davi, pelo que me lembro, naquela época realmente as nações vinham, traziam ofertas, havia paz no mundo, abundância material, abundância espiritual, espetacular. Mas os dias do rei Salomão, que obviamente o rei Salomão, o sábio dos sábios, impressionante, que trouxe uma bênção incrível para o mundo inteiro, desde aqueles dias, como eu te disse, 2000 anos de perseguições, o povo de Israel não podia falar com as nações, obviamente não havia quem quisesse ouvir também. Hoje, graças a Deus, a comunicação está aberta e isso que está acontecendo hoje é uma bênção em geral, em todos os aspectos. A comunicação entre o povo de Israel e as nações em diferentes idiomas é espetacular e toda a bênção, como eu te disse, espiritual, material, política, econômica, high-tech, startups, onde você quiser, o que você quiser, agricultura, vem de muitas partes do mundo para esta terra, Israel, para buscar orientação e se capacitar no que você quiser. Desde tecnologia até estudar espiritualidade, até estudar política ou geopolítica ou o sistema de gotejamento na agricultura. Incrível, incrível! Quantas invenções judaicas existem, impressionante! E isso, como eu te disse, não é algo exclusivo do povo de Israel. Tudo aqui é como uma semente que está coberta pela luz do Criador, cujo objetivo é ser luz para as nações e ajudar para que todos juntos façamos a correção deste mundo tão lindo, tão precioso que o Criador nos dá de presente para vivermos e sermos parceiros de sua criação. Então, algo que eu lembrei agora, e não quero esquecer, se Deus quiser, vou tentar lembrar, colocar aqui embaixo na descrição deste vídeo,
Um clube exclusivo que temos se chama Clube Israelense. A sabedoria hebraica, basicamente, através do hebraico, ensinamos a forma de pensar hebraica, judaica. Bom, é algo muito, muito, muito vasto e eu acredito que tem muita bênção, se Deus quiser. Então eu vou colocar, se Deus quiser, um link aqui embaixo. Vou tentar lembrar aqui embaixo um link onde você vai poder pedir informações, se aconselhar e ver se é do seu interesse. Porque realmente pode ser algo espetacular, então que seja tudo com muitas bênçãos. E lembre-se que você é sócio, você é sócia do Criador. E cada pensamento bom que você tem, cada palavra boa que você diz, cada boa ação que você faz, realmente é algo espetacular que traz luz para o mundo inteiro. E que tenhamos sempre o mérito conforme a vontade do Criador, com alegria, bom coração, sucessos e bênçãos.